Resgatando os valores essenciais da família. A nossa mensagem de hoje está em Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante. A Bíblia diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, o contexto dessa mensagem, se a gente olhar aqui um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente vai ver que Jesus está falando ali sobre o valor de resgatar uma alma e quanto vale uma alma para Deus. Então esse é o contexto principal dessa mensagem. Mas a gente também pode aplicar isso de uma maneira muito especial para pensarmos sobre família. Vou explicar melhor para você. A dracma era uma moeda e essa mulher, ela era ali uma camponesa com muitas, provavelmente, limitações financeiras, e aquelas 10 dracmas era tudo que ela e a sua família possuíam, talvez ali uma poupança, uma reserva. Então ela perde aquela dracma dentro de casa, da mesma forma que hoje, aplicando para a família, muitas pessoas têm perdido coisas valiosas em sua casa, mas não coisas materiais, valores. Explico melhor. Os dias de hoje que nós estamos vivendo, você sabe que são dias terrivelmente difíceis para a família. A tecnologia, ela é muito boa em vários aspectos, mas ela também separou famílias que vivem juntas. Olha que coisa interessante. A tecnologia uniu pessoas que estavam distantes e separou pessoas que estavam pertinho. Hoje a gente vê muitas pessoas dentro de uma mesma casa que não se conversam e falam pelo Zap. Às vezes até lá em casa alguém está num cômodo, o outro está no outro, a gente fala pro WhatsApp, a gente se acostumou com isso. Mas temos que vigiar porque, infelizmente, a tecnologia tem sido um instrumento para separar muitas famílias. Ou seja, o conceito de família mudou, infelizmente, também. A gente vê as propagandas que estão o tempo todo ali mostrando as novas coisas que surgem, o celular, que eu nunca consigo ter o último celular, né? De até desistir. Então, cada vez mais o consumismo está fazendo com que os pais e as mães queiram trabalhar mais e mais e mais e mais para ter mais dinheiro, para conseguir comprar aquela coisa que a propaganda mostra na TV. E com isso, deixa eu respirar. Muitas pessoas dentro da mesma casa estão distantes umas das outras e, como essa dracma da história, são pessoas que perderam algo de valor dentro de uma mesma família. Vivemos também uma geração que é a geração do entediado. As crianças, os adolescentes vivem, não todos, obviamente, mas alguns ou talvez muitos, vivem nessa coisa de entediado. Eu estou entediado, eu preciso fazer alguma coisa, entediado. E nisso talvez alguns pais vão empurrando, assiste YouTube, assiste televisão, assiste filme. Ou seja, uma série de mazelas está acontecendo em nossa geração, em nossas famílias. Muitas dracmas, muitos valores foram perdidos no seio de muitas famílias. Pensando um pouquinho ainda sobre essa mulher aqui, algo interessante para a gente pensar, né? Ela tinha aquelas 10 moedas e ela não se acostumou e achou normal ter perdido uma dracma, porque ela ainda tinha 9, então deixa essa dracma para lá. Não, a Bíblia diz que ela procurou com muito empenho até achar aquela dracma. Aplicando e trazendo para a nossa vida, tem gente que acha normal, por exemplo, perder algum ou 2 ou 3 ou 4 valores dentro da família, valores essenciais, porque ainda tem outros. Então, se não está funcionando muito bem, pelo menos está funcionando mais ou menos a nossa família, mas na verdade não é assim que a gente tem que pensar. Nós temos que pensar que os valores da nossa família não podem ser perdidos e apenas um só valor da nossa casa já vai fazer muita falta. Pastor, de que valores você está falando? Eu vou citar aqui alguns que escrevendo aqui, eu pensei que podem ser valores essenciais para as nossas famílias. Respeito, empatia, resiliência, honestidade, responsabilidade, gratidão também, bondade, confiança, compaixão, humildade, paciência, disciplina, perdão, lealdade, altruísmo, compromisso, autocontrole, amizade, companheirismo e amor. Olha quantos valores essenciais muitas famílias estão perdendo. Essa dracma que simboliza o algo perdido dentro da sua casa, simboliza também que muitas famílias perderam o de valor no casamento e cônjuges que não conseguem mais conviver e se consertar, pedir perdão um para o outro.
Por exemplo, dracma perdida no relacionamento de pais e filhos que não conseguem mais se ajustar, filho que não respeita pai, pai que não dá bola para o filho, não investe tempo de qualidade. Ou então a dracma espiritual, porque às vezes tem uma família ali que até anda mais ou menos bem, né? Mas não conseguem buscar a Deus juntos, não conseguem trazer a presença de Deus, estão bem, digamos assim, financeiramente, até se falam, se conectam, mas não se conectam com Deus. Então, na verdade, isso é não estar tão bem assim, não. Aquela mulher tinha 10 dracmas, mas uma só perdida fez muita falta para ela. Da mesma forma, se alguns desses valores que eu citei aqui não estão presentes na sua casa, na sua família, faça de tudo para encontrar novamente esses valores perdidos. Essa parte da história aqui que eu gosto muito é quando aquela mulher ela começa a procurar a dracma. Se você notar aqui no versículo 8 que eu li, ela diz o seguinte: ela perdeu a dracma, então ela começa a fazer algumas coisas para reencontrar aquela dracma. E eu quero resumir em 3 partes o que ela fez. Veja comigo aqui no versículo 5. A mulher perdeu a dracma, então o que ela faz para achar? 1, ela acende a lamparina. 2, ela varre a casa. 3, ela procura com muito empenho. Essas 3 coisas que aquela mulher fez são as mesmas coisas que nós precisamos fazer para colocar a nossa casa em ordem, para achar os valores que foram perdidos no nosso lar. A gente pode aplicar isso, a gente deve aplicar isso em nossa vida. Salmo 119, 105, eu amo esse versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim como aquela mulher acendeu a lamparina para procurar o que de valor tinha se perdido, nós precisamos trazer a palavra de Deus, porque ela é luz para a nossa casa. Se começarmos a observar as coisas que fazemos à luz da palavra de Deus, poderemos ter um balizamento se estamos fazendo certo ou se estamos fazendo algo errado. A gente só vai reencontrar as coisas de valor na nossa família e na nossa casa se trouxermos a palavra de Deus para dentro da nossa casa. A gente tem que iluminar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos relacionamentos à luz da palavra de Deus. Nenhum lar vai ser bem sucedido se não trouxer a palavra de Deus para dentro ali da casa, do lar. Se as pessoas não buscarem a Deus dentro da casa, apenas viverem essa vida frenética de consumismo, de fazer, de comprar e não trouxerem a palavra de Deus, não vai ter como achar dracma perdida nenhuma nesta casa. É na Bíblia que a gente encontra as orientações necessárias para dirigir a nossa casa. A outra coisa muito especial que essa mulher fez foi varrer a casa. E eu gosto dessa parte porque isso mostra pra gente o seguinte: ela teve que mexer as coisas de lugar, ela teve que limpar a sujeira e da mesma forma a gente vai ter que fazer isso na nossa casa também. Essa mulher da história, ela enfrentou o desconforto de desinstalar as coisas. Ela mexeu nas coisas que já estavam ali há muitos anos naquele lugar e trazendo isso pra gente. Vai ter coisas que para consertar a nossa família, a gente vai ter que mexer no lugar, a gente vai ter que tocar lá na ferida, a gente talvez tenha que lembrar algumas coisas que não foram acertadas lá atrás. Tem que tirar as coisas do lugar, tem que varrer, tem que limpar. Porque enquanto não fizermos isso, talvez a esposa lembre lá daquele problema que o marido teve há anos atrás e nunca foi tocado no assunto, ou os pais ou os filhos nunca se perdoaram por algo terrível que aconteceu lá no passado. Ou seja, assim como essa mulher afastou os móveis e varreu, na nossa casa e na nossa família, a gente tem que fazer isso também. Tem que varrer a sujeira, tem que mexer nas coisas que não se mexia há muito tempo. E por último, a Bíblia diz aqui também nesse versículo 8 que a mulher procurou com muito empenho até encontrar. Para consertar as coisas na nossa casa, a gente tem que fazer com empenho também, tem que sair da zona de conforto. Mulher, você tem que fazer o que de melhor você puder fazer para o seu marido. Marido, você tem que fazer o que de melhor você puder para a sua esposa. Filhos, sejam os filhos mais obedientes que vocês possam ser. Pais, sejam os pais mais zelosos que vocês puderem ser. Ou seja, gente, isso dá trabalho. Eu tenho família, tenho esposa, tenho filhas, eu sei como é, dá trabalho, mas a gente tem que fazer isso. Porque se a gente não fizer, se a gente não procurar com empenho, a gente não vai conseguir achar essa dracma perdida no nosso lar. E eu quero terminar dizendo o seguinte: quando você conseguir reachar esses valores que foram perdidos na sua família, celebre, agradeça a Deus, traga alegria para sua casa. Foi isso que aquela mulher fez. Quando ela achou a dracma, ela celebrou. Que Deus abençoe a sua vida.